Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos comparar o Galaxy S23 com o novo Poco F6, um dos celulares que muitas pessoas esperaram esse ano e com certeza você deve estar olhando vários comparativos com o Poco F6 e smartphones da Samsung aí, porque basicamente eles disputam vários lugares aqui no Brasil em relação a vendas. Mas no vídeo de hoje nós vamos comparar os dois modelos para a gente ver qual que é uma melhor opção aí na hora da compra. Com certeza, nenhum dos dois são perfeitos, cada um tem os seus pontos fortes e nesse vídeo eu vou te mostrar quais são os pontos fortes do Galaxy S23 e do Poco F6. O preço atual dos dois, eles estão parecidos, mas normalmente o Poco F6 é para custar menos do que o Galaxy S23, tá? É para ter uma diferença de preço considerável, em torno de 300 a 400 reais, dependendo da onde você for comprar, tá bom? Mas vamos lá. A construção dos dois é um dos pontos que já muda e bastante. O Poco F6 tem a traseira em plástico aqui, um plástico fosco, bonito, que tem um acabamento bem legal. Duas câmeras na parte de trás com flash e as laterais em plástico, tá? Ele conta com proteção IP54 ali para proteção contra água, então ele tem uma proteção contra respingo. Se você derrubar um copo, alguma coisa sem querer, pegar uma chuva, não estraga. Já o Galaxy S23, ele conta aqui com a traseira de vidro e as laterais em metal. E proteção IP68, que já é uma proteção um pouco mais elevada, podendo mergulhar o aparelho ali na piscina, coisas do tipo, durante 30 minutos até 1,5 m de profundidade. Então aqui, em relação à proteção e acabamento, a gente sabe que a linha S, ela vem trazendo bem mais opções. Olhando a parte superior dos aparelhos, aqui no Poco F6, nós temos aqui áudio estéreo, no S23 também é áudio estéreo, nós temos sensor infravermelho no Poco F6 e microfone. Aqui na parte de cima do S23 também tem um microfoninho aqui. Esse sensor de infravermelho do Poco F6 dá a possibilidade de você ligar e desligar ar-condicionado, TV e outros dispositivos que você tenha na sua casa que utilizem controle remoto. Então é uma função legal que a Xiaomi traz nos seus aparelhos. Falando do áudio, né, que os dois têm áudio estéreo, o Poco F6 ele conta com áudio estéreo, com Dolby Atmos, com a tecnologia 24 bits e o Galaxy S23 com a tecnologia 32 bits. Então, em relação à resolução, à qualidade geral mesmo, o S23 tende a ter uma qualidade maior por conta dessa tecnologia de 32 bits. Por exemplo, ó, vamos fazer aquele teste de áudio para vocês terem uma noção aí. Claro que não é 100%, não dá para transmitir tudo pelo microfone, mas eu vou dar a minha opinião também. Se você assistir com fones de ouvido esse vídeo, com certeza você vai sentir alguma diferença. Ó. Vamos lá, S23, ó. Poco F6. Os dois têm uma qualidade muito próxima, como vocês percebem aí, mas o S23 é um pouquinho mais alto. Vamos colocar uma outra agora aqui. Poco F6. É isso mesmo. A qualidade, elas são bem próximas. Talvez para você que é um audiófilo, que eu não sou, possa sentir uma diferença maior aí se você tiver com os dois aparelhos na mão. Mas, no geral, o S23 acaba tendo ali uma qualidade maior. Mas no uso geral, para 99% dos usuários, vai sentir diferença mais no volume que o S23 consegue entregar a mais. Falando agora um pouquinho das telas, né? Eles têm tamanhos diferentes, tá? As telas dos dois são bem diferentes em tamanho, dá para perceber aí que o aparelho também muda o tamanho. O Galaxy S23, ele tem uma tela Super AMOLED, né? Na verdade é uma Dynamic AMOLED 2X, que conta aqui com tamanho de 6.1 polegadas, taxa de atualização de 120 Hz e conta com brilho máximo de 1750 nits. É uma tela top, basicamente a melhor tela que a Samsung tinha no ano passado. Então, é uma tela de respeito, não dá para falar mal dela, tem resolução Full HD e consegue ter a proteção Gorilla Glass Victus 2 aqui. Então, basicamente é uma tela muito top. Mas o Poco F6, ele também não faz feio não, tá? É uma tela AMOLED com taxa de atualização de 120 Hz, mas o brilho dela aqui é de 2400 nits
máximo. Então o brilho dela é maior, o tamanho é de 6,67 polegadas e, consequentemente, por ter um brilho maior, quando você estiver fora de casa, o Poco F6 vai te dar uma visibilidade maior. Ele também conta com o Gorilla Glass Victus, mais a versão 1, e em relação à resolução, a resolução da tela do Poco F6 é um pouquinho maior, é 1.5K contra o Full HD que o Galaxy S23 entrega. Já em relação ao peso, né, já que a gente falou do tamanho, o S23 ele conta aqui com um peso de 168 gramas e o Poco F6 conta com um peso de 179 a 180 gramas. É uma diferença pequena se a gente considerar a diferença de bateria. São 3.900 mAh para 5.000 mAh do Poco F6. Então é uma diferença que nós vamos ter uma durabilidade de bateria maior aqui no Poco F6. E não é só por conta da quantidade de bateria. Depois que a gente chegar no processador, você vai entender um pouquinho mais sobre isso. Mas também, dentro da caixa, os carregadores são bem diferentes, que é um dos pontos que o Poco F6 leva vantagem também. O carregador do Poco F6 é de 90 watts, carregando ali o celular em 35 minutos 100%. Já o S23, ele conta com carregador de apenas 25 watts, mas ele conta com carregamento sem fio e carregamento reverso. O sensor de digitais dos dois é embaixo da tela e funcionam muito bem. O Poco F6 ele já vem com uma película de plástico aqui na tela e que não atrapalha aqui o uso do sensor digitais. E dentro da caixa também o Poco F6 já entrega essa capinha aqui diferenciada. Então o conjunto dentro da caixa é bem mais legal quando você vai fazer um unboxing do Poco F6 do que no Galaxy S23, que não tem capa, não tem película e o carregador é de apenas 25 watts. Falando um pouquinho agora em relação às funcionalidades, né? Nós temos aqui nos dois basicamente muitas funcionalidades topos de linha, né? Ó, a gente tem aqui 5 GHz por conta dos chipsets, mas aqui olhando nós temos o Wi-Fi 6 nos dois, mas aqui tem uma vantagem para o Galaxy S23, ele conta com Wi-Fi 6E. Isso acaba entregando para o Poco F6 uma velocidade de internet levemente menor, mas nada que vá dar uma diferença absurda na hora de utilização, tá? Por exemplo, aqui no Poco F6 a gente consegue ter um plano de internet de até 650 MB sendo entregue diretamente aqui e diretamente no S23 planos de até 800, 900 MB de forma bem mais tranquila. Os dois contam com NFC e essas tecnologias mais recentes como Bluetooth 5.3 no S23 e 5.4 no Poco F6. Um ponto é que o S23 tem tem capacidade ali para conectar o eSIM, o chip virtual. O Poco F6 ele não tem essa tecnologia, então aí tem que ficar atento, né? Mas os dois têm entrada para 2 chips aqui dentro, então aí fica mais tranquilo nesse caso. Mas tem que ficar atento se você for comprar o seu, tá? Eu vou deixar o link dos dois aqui na descrição, mas na hora de você comprar o S23, se você optar por ele, fica atento entre as versões de 128 e 256 GB. Os dois celulares eles contam com a tecnologia de velocidade de memória UFS 4.0, mas no S23 tem um adendo. A versão com 128 GB de armazenamento ela conta com a velocidade UFS 3.1. Isso significa que o S23 de 128 GB ele tem uma tecnologia inferior da versão de 256 GB de armazenamento. Já no Poco F6 isso não existe, tá? A versão base dele já é com 256 GB e tem versões com 512 e todas contam com a UFS 4.0. Já em relação à entrada USB, eles têm uma diferença, tá? O Poco F6 ele tem uma entrada USB 2.0 com uma velocidade de conexão, né? E o S23 conta com uma entrada 3.2. Então, se você for transferir arquivos do S23 para o computador através do cabo, ele vai ter uma velocidade mais rápida. Mas no uso do dia a dia, hoje em tudo é mais sem fio, né? Então não acho que seja um ponto tão decisivo na hora da sua compra. Falando agora das câmeras, o S23 ele conta com uma câmera a mais aqui na parte traseira. E essa câmera é uma lente telefoto que faz 3 vezes de zoom. Então aí, para você fazer aquelas fotos mais longe, o S23 já tem uma lente que entrega a qualidade igual à câmera principal, mesmo tirando fotos mais distantes. Já na câmera principal dos dois, o S23 e o Poco F6 tem câmera de 50 megapixels, a câmera ultra-wide é 12 megapixels no S23 e 8 megapixels no Poco F6. Em relação à câmera frontal, é 12 megapixels no S23 e no Poco F6 20 megapixels. Pessoal, então estamos aqui agora com o Galaxy S23 e o Poco F6 gravando em 4K na câmera principal traseira. E vamos dar uma olhadinha como que ele se sai com a gravação na sua câmera principal. Vem cá, Zoe. Vem cá. Vamos dar uma olhadinha nela primeiro, ó. Olha aí a Zoe no Galaxy S23 e no Poco F6.
pra gente comparar um pouquinho a nitidez. Essa é a nitidez que nós temos, isso na câmera principal traseira, tá pessoal? Em 4K. Lembrando que o S23 ele tem a possibilidade de gravar em 4K em todas as câmeras, tá? Então aí é uma funcionalidade que nós temos a mais que no Poco F6. Então ali a gente vai ter uma gravação que vocês podem ver aí na câmera principal equivalente em questão de resolução, mas a gente já consegue comparar também a questão de estabilização, como que o HDR tá. Se a gente olhar aqui, ó, embaixo da árvore, tá um pouquinho parecido, mas nessa região superior no S23 tá um pouquinho melhor o HDR, né? A gente percebe que tá um pouquinho mais claro, a gente consegue ver um pouco melhor. E olhando aqui a parte superior das árvores também, ó, dá uma olhadinha aí, ó, S23 e Poco F6. É uma diferença não muito grande aqui na tela, mas eles têm sim uma diferença no HDR. E aí se você for se gravar com a câmera principal traseira, essa é a qualidade que você vai ter, ó. Tô contra o sol aqui basicamente, pra gente testar o HDR. Vou virar a favor do sol aqui, tá bem fortinho hoje. Esses dias estava chovendo, tempo frio, e agora basicamente mudou praticamente tudo, né? Então nós estamos aqui com a qualidade principal das câmeras, mas a gente sabe que o S23 tem a telefoto que vai filmar um pouco mais longe e também tem a ultra-wide que grava em 4K também. Então é mais vantagem em relação a câmeras, as funcionalidades que o S23 pode entregar frente ao Poco F6. Mas a qualidade das câmeras principais você pode comparar aqui. Já na câmera frontal vamos fazer aquele comparativo, mas as resoluções não são a mesma, né? O Poco F6 grava em Full HD e o S23 em 4K, então é uma diferencinha que você vai sentir aí se você estiver vendo numa televisão. No celular, talvez você não sinta tanta diferença assim, mas você já pode perceber que o HDR ali atrás, ó, é bem diferente entre um e outro. O S23 ele entrega um HDR melhor, mesmo ele sendo um aparelho menor, mostrando que tamanho é documento, né? O S23 é um topo de linha do ano passado, trazendo tudo que a Samsung tinha de melhor ali, num tamanho um pouco reduzido. Claro que ele vai ter menos bateria, ele vai ter um pouco menos de tempo aí, de duração, e também vai demorar mais para carregar, mas aí tem a vantagem de te entregar uma qualidade nas câmeras melhor. E principalmente se você usa para gravação, a Samsung ela entrega um pacote de recursos bem melhor do que a linha Poco. Temos que ser sinceros aqui. Eu utilizo atualmente um S24 Ultra como celular principal e para gravações eu acho ele muito melhor até mesmo do que um iPhone, por conta dos recursos de gravação, utilização de microfone e tudo mais. Então assim, questão de configurações, tudo, o S23 vai entregar mais, como nas câmeras também. Então pessoal, como vocês viram aí, as gravações não tem muito o que falar, né? Na câmera traseira nós não temos uma diferença tão grande assim na principal, que é a única câmera que o Poco F6 grava em 4K, mas quando a gente fala em relação à câmera ultra-wide, câmera telefoto e câmera frontal, o Galaxy S23 espanca o Poco F6, porque o Poco F6 não tem o intuito de trazer câmeras topo de linha. Então, para você que está de olho aí em relação a esse quesito de câmeras, o S23 vai te entregar recursos mais legais. Não adianta a gente falar que o S23 ganha em tudo. Ele é melhor em algumas coisas, mas tem algumas coisas que você tem que colocar na balança. E no Poco F6 a mesma coisa. Por exemplo, os processadores, eles são diferentes, mas são bem equivalentes. Lembra que eu mencionei lá atrás que dentro dos processadores nós não tínhamos uma diferença tão grande, ó? Olhando aqui o AnTuTu benchmark dos dois, olha a pontuação que nós temos. 1.450.000 no Poco F6 e 1.504.000 no S23. Se a gente olhar que são processadores de gerações diferentes, nós vemos que o Poco F6 está trazendo um desempenho bem aceitável não, né? Bem exagerado para a faixa de preço. Ele é para custar ali por volta de R$ 2.300 a R$ 2.400, até menos em algumas promoções. E olhar um processador tão poderoso nessa faixa de preço no seu lançamento é um ponto muito positivo. Um celular que vai durar muito tempo, tem um processador muito bacana, tela ótima, carregamento super rápido. Mas em relação às fotos, né, o S23 tende a ter funcionalidades mais legais. Por exemplo, ele grava em até 8K na câmera principal traseira. Então se você quiser vir aqui, ó, ele tem essa funcionalidade de gravar em até 8K. E um ponto que eu gosto sempre de mencionar aqui é que ele tem o vídeo profissional, onde você consegue controlar basicamente tudo da câmera. Velocidade de obturador, ISO, velocidade da balanço de branco, microfone. Então você tem um controle mais inteiriço aqui em relação às câmeras. No Poco F6 ele faz um trabalho bem feito, mas as câmeras ultra-wide e a câmera também frontal, elas não gravam em 4K. O que é um ponto que você tem que colocar na balança. Eu vou precisar dessas câmeras em 4K? Vocês viram a qualidade aí
que, na minha opinião, não são assim absurdamente diferentes nas câmeras traseiras, mas quando a gente vê a diferença das resoluções na câmera ultra-wide e na câmera frontal, muda bastante. Já em relação às fotografias, eu quero que você comenta aí o que você acha dessas fotografias que você está vendo, porque na minha opinião, as fotos dos dois são muito boas. Eu não esperava fotografias tão boas no Poco F6 quanto eu tô vendo aqui. Na minha opinião, a diferença maior fica nos vídeos. O HDR do S23 ele se mostra assim um pouco melhor, mas levando em consideração que a linha Poco ela não é focada nas fotos, eu acho que é um ponto bem interessante que ele entrega. Mas lembra, eu já fiz vídeo aqui no canal, se você ainda não assistiu, o Poco X6 Pro, ele consegue ser melhor ainda que o Poco F6 e bater de frente até mesmo com os iPhones mais atuais em fotografias. Eu fiz o comparativo do Poco F6 aqui no canal e tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Depois você dá uma procurada se você for comprar o Poco F6, tá bom? Ó, em relação ao processamento, vai rodar tudo, os dois são excelentes. Vou deixar o link dos dois aí na descrição, mas já manda aí nos comentários qual que você achou melhor. Deixa seu like e até o próximo vídeo.